Muito boa noite, queridos irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje é dia do Senhor, é dia de nos entregar. E que seja de verdade, como essa canção diz, que não seja só apenas algumas horas do meu tempo, mas que seja o meu viver, que seja o meu universo. Vamos começar lendo o Salmo de número 42. Convido você a abrir sua Bíblia. Salmo 42, nós vamos ler todo este salmo de maneira alternada, em louvor e adoração ao nosso Deus pelo culto de hoje, por Ele ter nos dado esta bênção de termos este tempo para adorá-lo. Salmo de número 42, vamos ler de maneira alternada esse texto. Diz assim a palavra de Deus: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e viverei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas. Dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu como multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sim, abatida dentro de mim, a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. O abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Desligaram-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: meu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele meu auxílio e Deus meu. Amém. Louvado seja o Senhor, e que nós possamos a cada dia, ter este desejo, esta vontade de adorar ao Senhor, e que a gente saiba que em todo tempo Ele concede a nós as suas ricas misericórdias, e nós devemos dar a Ele o louvor, a gratidão e a adoração. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta noite. Muito obrigado pelas tuas bênçãos e tua graça, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos dado a alegria, ó Pai, de podermos estar diante de Ti, na Tua igreja, para louvar, para adorar, para bendizer o Teu santo nome, ó Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Obrigado por este momento em que nos reunimos, ó Deus, como igreja, para adorar o Teu santo nome. Obrigado porque o Senhor tem derramado sobre nós as Tuas misericórdias. E nós temos aqui hoje, ó Deus, grandes motivos de Te louvar, de Te agradecer e de Te exaltar, porque em todo dia, o Senhor nos concedeu a Sua misericórdia. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, e cantar o 120, Dependência.
Nesse momento vamos ler a passagem de Efésios capítulo 4, perdão. Efésios capítulo 4, versos 17 a 24. Momento de consagração, momento de arrependimento de pecados, momento de renovação da nossa alma. Efésios capítulo 4, versos 17 a 24, nós vamos ler também alternadamente esse texto. A palavra de Deus nos diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos teus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que todos juntos. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Esse texto é muito interessante. Tem 3 palavrinhas que a gente precisa refletir para a gente entender o seu sentido por completo. Quero que você volte seus olhos para o verso 22, que ele vai dizer assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Esse despojeis aqui é um ato que foi feito e foi concluído no passado. Ou seja, nós nos despojamos do velho homem em um ato completo do passado, ok? Agora o verso 24 vai dizer assim, olha comigo: e vos revistais do novo homem. Também um ato completo feito no passado, na nossa conversão. Na nossa conversão nós despojamos o velho homem e nos revestimos do novo homem. Mas a palavra aqui do verso 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, essa palavra aqui, ela está numa forma verbal de continuidade perpétua. Sempre nós vamos renovar a nossa mente em espírito. Sempre nós devemos renovar renovar o nosso entendimento diante do Senhor. Por que nós precisamos renovar o nosso entendimento? Porque o velho homem ficou lá atrás. E o que segue agora é um novo homem. Meus irmãos, tudo que nós cometemos de pecado é necessário ser revisado nessa renovação. E que a gente possa abandonar sempre este pecado. E a cada domingo, a cada dia que passar, quando nós nos arrependermos dos nossos pecados, a gente tem que falar: isso ficou para trás, de maneira completa. Agora esse novo homem que habita em mim não pode mais cometer isso. Sempre renove a sua mente. Sempre renove a sua mente, para que a gente não ande mais nos pecados que para trás ficaram. Nós vamos orar agora, irmãos, clamando ao Senhor por perdão, consagrando a nossa vida a Ele, pedindo para Ele que Ele nos perdoe de tudo que nós fizemos e que Ele nos dê a graça de viver daqui para frente como novos homens. Nós vamos orar alguns instantes silenciosamente e depois eu peço para que o diácono Márcio, que nos visita nesta noite, faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar?
Ó Deus Pai, Deus Santo e Misericordioso Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite estarmos aqui, Pai, na Tua casa. Viemos prestar culto, Pai, que é devido ao único Deus Santo, ao único digno de toda a glória e todo louvor, Pai. Nós, por vezes, Pai, temos vindo à Tua casa, buscando a Tua palavra, aprendendo mais sobre Ti, Pai. Vivendo, Pai, a Tua graça e a Tua palavra viva, mas somos falhos. Nós pecamos, nós erramos, Pai. E nesse momento, Pai, deixamos a Ti, Pai, todos os nossos pecados, Pai, contando com a Tua misericórdia, Pai, que se renova a cada dia. Senhor, sonda o nosso coração, Pai. Perdoa tudo que fizemos, Pai, que não Te agradou, Pai. Seja algo através da palavra, Pai, pensamentos, aqueles pecados, Pai, que nos perseguem, nos livra dele, Pai, nos livra do mal, nos dê tua misericórdia e tua graça, Pai, para buscarmos a santidade e cada vez mais, Pai, fugir desses males que nos acompanham. Amém. O Senhor é santo, Pai. Pedimos perdão também, até por aqueles pecados, Pai, que ainda desconhecemos, ou porque fazemos sem saber, Pai. E nos dê a tua graça também de conhecer a palavra e entender, e a sensibilidade de estar ouvindo e estar sendo confrontado a todo tempo, Pai. O Senhor é misericordioso e contamos com a tua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Receba o nosso culto e o nosso perdão, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus. Em gratidão ao perdão que o Senhor nos dá em sua misericórdia, nós vamos cantar agora alguns cânticos espirituais. Peço que você se coloque de pé para a gente cantar junto, e aqueles que vieram preparados para a entrega dos seus dízimos e ofertas, façam agora diante do gasofilácio. Vamos cantar. Rio de Vida, esse cântico é muito bonito e fala um pouco deste nosso envolvimento de estar sempre caminhando diante do Senhor. Vamos cantar dele juntos, Rio de Vida. Chamando
já não quero ser igual. Que o Senhor possa, de verdade hoje, renovar o nosso coração. Seja
por estar na tua casa, por poder louvar o teu nome. O Senhor tem nos permitido, Senhor. O Senhor tem mantido essa casa de oração aberta, tem nos permitido a liberdade de se achegar a Ti, de ouvir a Tua palavra, de aprender cada vez mais. O Senhor esteja conosco em todos os nossos momentos e cada momento seja para Ti. O Senhor tome conta dos nossos corações, dos nossos pensamentos, dos nossos dias. Somos gratos, Senhor. Que nós possamos louvar o Teu nome com nossos dízimos, nossas ofertas, com tudo que nós temos. O Senhor possa estar nos acalmando agora para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor receba esse louvor que é feito para Ti, que não é para nós. Que o Senhor esteja nos capacitando cada vez mais para levar o Teu povo a Te orar, a Te louvar. Que nós possamos louvar cada vez em nossas vidas. Que eu espero em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, pode sentar. Hoje nós temos um momento de alegria para a igreja, de muita festa e gratidão a Deus. Vou chamar a Maiara aqui à frente. Hoje a Maiara professa fé e batiza. O conselho esteve presente na igreja e ouviu alguns irmãos que estavam em discipulado, classe de novos membros. Semana passada foi batizado Alex, professor fé, Emily, professa sua fé no Senhor também. E hoje faltava a última da turma aqui, né? A Maiara, que teve um compromisso semana passada, não pôde estar. E hoje ela vem aqui para professar a sua fé no Senhor Jesus e receber o batismo do nosso Senhor. Eu queria ler um texto, antes de tudo, em Atos capítulo 18, verso 5, que diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles, os blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. Casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios ouviam, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo mostra aqui para nós que o que fez esse Crispo, junto com a sua casa e todos os seus, serem batizados, foi a pregação da palavra de Deus. Foi a pregação da palavra de Deus. Essa decisão de Paulo de continuar pregando o Evangelho. É uma decisão de não fazer outra coisa que seja mudanças, que façam com que a igreja seja outra, seja diferente. O que Paulo fez nada mais foi do que manter-se firme em pregar o Evangelho. E ele pregou, e com ele, com a pregação do Evangelho, Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Eles foram batizados. Maiara hoje está aqui porque creu nessa palavra e dela fez de si essa palavra como sua, e tendo ela agora esse desejo de ser batizado. Nós somos um só corpo, meu irmão. Nós somos um só corpo no Senhor Jesus. Mas Mateus diz que Ele mesmo, o Senhor Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Professar a fé não é um sacramento, mas professar a fé é um mandamento de Jesus. Ele disse para a gente vir diante de todos e com a boca falar o que a gente crê. E o Espírito Santo também diz lá em Romanos capítulo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação.
E é assim que a gente confessa a fé no Senhor Jesus. E assim o Senhor nos chama, na sua grande comissão de Mateus 28, 19, diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que a gente faz como igreja, desde aquele tempo. Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nesse momento, Maiara, então, professa a sua fé no Senhor Jesus. Maiara, você pode ler daqui até o final. Diante disso, eu, Maiara Raimundo de Medeiros, professo minha fé, firmando que creio em um só Deus, que subsistem em 3 pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas, o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados, e o Espírito Santo, santificador das nossas almas. Creio que as Escrituras Sagradas do Antigo e o Novo Testamento são palavras de Deus, e a única regra de fé é a prática dada por Deus à sua igreja. Confesso que fui concebida em pecado, que por natureza sou incapaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus, e creio firmemente que o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado, cumprindo a lei por mim, me concedendo o poder santificador da sua graça. Prometo que, como membro desta igreja, me sujeitarei à sua disciplina e às autoridades nela constituídas, para seu ensino e governo, enquanto forem fiéis às Sagradas Escrituras. Que Deus me ajude. Amém. Nesse momento a gente então parte para o batismo da Maiara. A água é só um símbolo, não precisa ser muita. A água, sendo pouca, ela mostra o que o Senhor quis nos ensinar, que ela serve para a purificação de pecados. É só um símbolo para este sacramento tão bonito que o Senhor nos deu a fazer do batismo. Maiara, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento tão especial na vida desta igreja e na vida da Maiara, ó Deus. Que o Senhor possa derramar a ela, Deus, as tuas ricas bênçãos. Que esta água, Deus, que simboliza a pureza, possa lavá-la, ó Deus, e que ela possa ter o seu coração agora totalmente entregue ao Senhor Jesus, tendo Ele transformado a sua vida, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque isso foi visto na vida da Maiara, e ela neste ato agora, diante da igreja, professa sua fé e se batiza, ó Deus, diante do Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, não só ela, mas assim como a promessa do Senhor, toda a sua casa possa ser entregue ao Senhor, ó Deus. Obrigado por este momento especial para esta igreja, que essa igreja possa continuar assim, crescendo em discipulado, crescendo, ó Deus, falando de Jesus e trazendo as pessoas para que conheçam a verdadeira palavra que o Senhor tem a nos ensinar. Obrigado, Deus, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus te abençoe nesta alegria. Igreja, recebam a Maiara. Essa agora é membro, a mais nova agora. Já passaram, os caçulinhas já passaram. Agora essa é a mais nova, que carece do cuidado de vocês. Ela carece disso. Você receba ela com muito carinho, tá bom? Nós vamos tirar uma foto especial. Eu queria chamar o Denilson e a Rose, que eu sei que foram eles ali os responsáveis, por trazer a Maiara para cá, para o nosso meio. Então, a gente tirar essa foto oficial aqui com o Denilson e com a Rose. Deixa eu abençoar, pode ser. Muito bem, queridos, é uma alegria, né? Vamos chamar as crianças aqui à frente para orar. Podem vir. Muito bem, que coisa boa.
fazer essa oração pelas crianças, pelo culto infantil. Tá bom? Tá bom? Pode orar. Deus, muito obrigada, Pai, por este momento de estarmos aqui e todos reunidos no culto a Ti, Pai. Em especial, pelas crianças, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida delas, cada momento que elas estão passando, no seu crescimento, no seu aprendizado, ó Pai. Que elas possam ser guiadas por nós, pelos pais, pelos familiares, em seu caminho, ó Deus. Que no culto especial para elas possam entender de Ti e seja com a professora da noite também, Pai. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem ir lá seguir, hoje a sala está com vocês. Muito bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias agora no Evangelho de Mateus, capítulo 9, de Marcos, perdão, Marcos, capítulo 9. Verso de número 30, nós vamos até o verso de número 50. Marcos, capítulo 9, do verso de número 30 até o verso de número 50. O tema que eu proponho para essa mensagem é uma mente renovada. Uma mente renovada. Esse é o tema que eu proponho para a nossa mensagem, para a nossa meditação desta noite. Marcos, capítulo 9, verso 30 até o 50, diz assim, ouça a leitura da palavra de Deus que diz: E tendo partido dali, passava pela Galiléia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorreis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas a quem me enviou. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim, pois quem não é contra nós, é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta. Pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo 2 mãos e ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se teu pé faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos olhos, do que tendo os 2 seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhes restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta passagem tão bela do Evangelho de Marcos. Senhor, nos ajuda a compreendê-la com todo o carinho
para que ela possa adentrar no nosso coração e mudar assim a nossa mente. Renova, Senhor, a nossa mente, ó Pai, para que possamos seguir ao Senhor sempre como homens nascidos de novo, ó Deus, assim como o Senhor nos fez no momento da nossa conversão. Obrigado, ó Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Esse texto bíblico me chamou a atenção e me fez lembrar de uma história contada num livro escrito por James Sari. James Sari escreveu um livro chamado assim, Dando Nome ao Elefante. Dando Nome ao Elefante. Ele trata de uma obra sobre cosmovisão cristã. E ele vai nos ajudar muito a entender o que Marcos quer nos ensinar nessa passagem. Essa historinha diz assim, por favor, tenha paciência comigo com essas historinhas, tá? Eu sei que não são fáceis, mas essa historinha vai nos ajudar a entender. Ela diz assim: certo dia, um menino veio até o seu pai e disse: hoje a professora nos mostrou um imenso globo e disse que era um modelo de mundo. E ela também afirmou que esse mundo era rodeado por espaço. Como pode ser isso, papai? O que sustenta o mundo? Porque ele simplesmente não cai. O pai, ele entendendo que aquela pergunta se tratava de uma pergunta infantil, ele respondeu ao menino de maneira infantil e disse: é um camelo que sustenta o mundo, meu filho. O garoto foi embora satisfeito. Para aquele momento, aquilo fazia sentido porque o garoto havia visto diversas figuras, imagens de camelo carregando um monte de coisa pesada e ele falou: por que não carregar o mundo? Mas nos dias seguintes, ele refletiu bastante e percebeu que algo faltava ali. E ele voltou para o pai e perguntou: pai, se um camelo sustenta o mundo, o que sustenta o camelo? E o pai, percebendo que ele estava em apuros, ele respondeu assim: é um canguru que sustenta o camelo. O menino foi embora mais uma vez. Mas ele logo voltou com uma nova pergunta: pai, se um camelo sustenta o mundo e um canguru sustenta o camelo, o que sustenta tudo? E dessa vez o pai tentou encerrar o assunto gritando, porque os pais de vez em quando fazem isso. Para encerrar logo eles gritam. E ele disse: é o elefante que sustenta o canguru. E o garoto retornou no mesmo momento: e o que sustenta o elefante? E aí o pai ficou nervoso e disse: é um elefante a perder de vista. E aí acabou. Meus irmãos, essa pequena historinha, essa fábula, que até mesmo o James Sire, ele diz que ele não sabe onde ele ouviu, ela nos ensina que a gente precisa saber algumas coisas que a gente só tem por nome elefante. Porque é a partir do que a gente acredita, sendo ele verdadeiro ou falso, que molda a nossa visão de mundo. Vou repetir que isso aqui é importante, hein? O que nós acreditamos é a partir disso, sendo ele verdadeiro ou falso, que molda a nossa visão de mundo. O que será desse menino se ele acreditar que o que sustenta o mundo é um elefante a perder de vista? O texto que Marcos nos conta aqui, que a gente acabou de ler, mostra que nós também temos um monte de elefantes mentais. Sabe? Um monte de coisa que está na nossa cabeça, que sustenta um monte de coisa que a gente acha que é verdade, mas que na verdade se chama elefante. E a gente nunca deu nome para isso. Ideais, crenças, estruturas de pensamentos que nós temos, eu e você, que a gente não sabe o porquê a gente tem, sendo ela verdadeira ou falsa, ela conduz a nossa vida. E o que o autor do livro Dando Nome ao Elefante quer nos ensinar é: você precisa dar nome a esses elefantes. E o que Marcos está querendo nos ensinar com essa história, sendo muito enfático,
é que Jesus não quer transformar apenas o nosso coração na nossa conversão. Jesus quer transformar a gente por inteiro. Jesus quer transformar a nossa mente, quer transformar a forma como a gente anda, quer transformar a forma como a gente responde às coisas. Jesus, Ele quer uma transformação completa da nossa vida, da nossa mente, da nossa alma, de tudo que a gente faz. E aqui, na parte final do capítulo 9, é isso que a gente vai aprender. Jesus transformando agora a mente dos seus discípulos. Essa parte final do capítulo 9 mostra que Jesus, de novo, chega para os discípulos e começa a ensiná-los acerca da sua morte e ressurreição. Mais uma vez, Jesus para ensinar essa lição tão difícil que é necessário passar pela cruz. Perceba de novo isso. No capítulo 9, no verso 30, a gente viu que Jesus estava ali agora passando pela Galileia, não queria que ninguém o soubesse, porque ele estava ensinando os seus discípulos. Olha só, Jesus, o foco agora do ensino, da instrução de Jesus, eram os seus discípulos. Ele já havia iniciado este ensinamento, que aconteceu lá no capítulo 8, no verso 31. Jesus ensinou a eles que era necessário ser morto, ir para sofrer toda a morte, ser sepultado e ressuscitar dos mortos. E assim Jesus de novo tentou ensiná-los acerca disso. Ele disse assim: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. E o que aconteceu? Verso 32. Eles, contudo, não compreendiam isso e temiam interrogá-lo. A reação dos discípulos foi muito interessante aqui. Talvez eles estivessem com medo de dizer alguma coisa e Jesus dar uma baita bronca, como disse a Pedro, lá no capítulo 8. Porque Pedro falou: não, Senhor, não, a ti não. E o Senhor Jesus disse: arreda, Satanás. Arreda, Satanás. E eles aqui, os discípulos aqui, parece que ficaram com medo, talvez de receber uma bronca de Jesus como Pedro havia recebido. Mas Marcos, ele nos mostra aqui que, na verdade, eles não compreenderam e tinham medo de dizer que ainda não entendiam o que aquelas palavras significavam. É assim, aqui que está a chave de toda a compreensão dessa passagem. Na verdade, os discípulos entenderam o que Jesus disse. Eles entenderam o que havia de acontecer. Que Jesus precisava morrer, que Jesus precisava ser sepultado, que Jesus iria ressuscitar dos mortos. Eles entenderam isso. Tá? Não é como um professor de matemática aqui tentando ensinar a fórmula de Bhaskara, ou tentando ensinar os logaritmos neperianos, que o professor diz: você não entende nada do que ele falou. Não é isso. Eles entenderam o que Jesus estava dizendo, mas não sabiam o que fazer com essa informação. Eles ouviram a história, entenderam a história da necessidade de Cristo morrer, ser sepultado e ressuscitar, mas e daí? Eles não conseguiam entender o que isso mudaria na sua vida. Eles não conseguiram entender o que a história de Cristo, o que a história da redenção de Jesus ia mudar na prática para eles. Aqui que está a primeira lição para nós, meus irmãos. Será que a história do Evangelho, será que a revelação das boas novas de Cristo Jesus, da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus, fez algum sentido para nós? Perceba que isso é importante a gente refletir hoje, porque para os discípulos não havia feito sentido no início. Eles não sabiam o que fazer com aquela história
história, com o que Jesus estava ensinando. Meus irmãos, muitos crentes hoje em dia sabem da história de Jesus. Muitos crentes hoje podem até te contar acerca do que aconteceu historicamente com Jesus. Mas isso não faz diferença nenhuma na vida dele. Isso não faz diferença nenhuma na vida dele. Ele continua fazendo as mesmas coisas todos os dias. Isso ficou muito claro na continuidade da viagem de Jesus. Veja os próximos versos comigo. Verso 33 até o 37, eles começam a discutir quem era o maior entre eles. Depois deles terem passado por Cafarnaum, lá onde eles tiveram que desviar daquela grande multidão que seguia Jesus, eles chegaram na casa, tá vendo? Em casa. Provavelmente aqui, Marcos está falando da casa de Pedro, sabe? Onde Jesus ressuscitou a sogra de Pedro, onde desceram aquele paraplégico pelo telhado. Provavelmente, Marcos está falando dessa casa. E Jesus pergunta para eles, o que vocês estavam conversando no caminho? E é claro que eles não responderam, né? Porque o assunto era, qual de nós é o maior? Qual de nós é o maior? Meus irmãos, a gente tem uma perspectiva importante aqui. Essa discussão sobre quem é o maior mostra que eles realmente não deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito. Eles não deram ouvidos ao que o Senhor estava ensinando. Repito, mais uma vez, isso não quer dizer que eles não entenderam o que Jesus disse. Eles entenderam, eles ouviram. Mas a história não fez sentido para eles. A mensagem que Jesus ensinou não tinha feito sentido na cabeça deles. Eles não queriam sofrer a cruz. Eles queriam desviar da cruz. E talvez por isso, aqui, eles não quiseram dar bola para o que o Senhor disse. E assim, desta forma, eles continuaram a sua vida normalmente, sem nenhuma mudança na forma de raciocinar. Meus irmãos, Jesus estava falando que era necessário passar pela cruz. Jesus estava ensinando que cada crente deveria sofrer com Cristo sobre tudo isso. Jesus estava falando sobre sofrimento, mas eles não queriam dar ouvidos a isso, eles não queriam saber de sofrimento, e eles passaram a discutir quem era o maior entre eles. Agora saiba de uma coisa importante. Naquela época, era costume falar disso. Naquela época de Jesus, era normal os judeus, em qualquer reunião que eles se encontravam, eles discutiam quem era o maior entre eles, tá? Eles, em qualquer reunião, seja numa reunião de oração, seja numa reunião pública de administração, seja numa refeição em conjunto, eles paravam e ficavam discutindo quem tem mais honra aqui. Era normal, era algo costumeiro. Eles iriam se encontrar para decidir uma coisa social política. Eles ficavam no interregno ali, nas conversinhas que eles trocavam. Quem que tem mais honra? Quem é o mais honrado? Quem vai sentar à frente? Tudo eles faziam nesse sentido. Todas as reuniões eles conversavam. Havia um aniversário lá, eles iam se encontrar, eles ficavam perguntando quem tem mais honra aqui. Era comum. A gente não pode julgar eles também. Apesar de não ser comum com tanta frequência assim como era antigamente, nós também temos anseio por valor social. A gente também tem anseio por dignidade, por honra. Seja profissional, seja educacional, seja social, seja religioso. A gente gosta muito de reconhecimento. Como se qualquer atitude que a gente toma fosse digna de destaque, de louvor, não é mesmo? A pergunta que fica para nós aqui é: o que nós devemos fazer com isso? O que a gente tem que fazer com este ensinamento?
O pai daquele menino que eu contei no início da história, ele ia dizer assim, é um elefante. E se a gente insistisse, ele ia dizer assim, é um elefante a perder de vista. Queridos, a gente não consegue compreender por que a gente age dessa maneira. Por que a gente age querendo sempre ter dignidade? Por que a gente age querendo sempre ter reconhecimento? Será que este não é um elefante que a gente precisa dar o nome? Jesus quer mudar isso na nossa mente. Jesus quer fazer com que você mude isso de uma vez por todas. Ele quer transformar a forma como pensamos. Jesus quer que a gente faça isso. O Evangelho precisa fazer tanto sentido no meu coração que com ele eu mudo a forma de pensar. Cristo já mudou o seu coração. Você foi despojado do velho homem. Agora a sua mente precisa ser transformada. E Jesus chama os discípulos e ele diz assim, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Que mudança radical, não é? Que mudança radical! O conceito do mundo é ser grande. O conceito do mundo é assim, aquele que é maior, aquele que é mais honrado, aquele que é realmente grande, ele está no seu palácio, lá no alto, rodeado de pessoas servindo. O servindo. Esse é o conceito de maior para o mundo. Esse é o conceito de mais honrado para o mundo. E aqui existe uma mudança completa, radical, onde Jesus diz que se você quer ser grande, você seja o que mais serve. Jesus quer nos ensinar, meus irmãos, que para o cidadão dos céus, a verdadeira grandeza está em participar da necessidade de todos, servindo a todos, tendo compaixão de todos e ajudando em tudo que for possível. Ao contrário do que é grande para o mundo, né? O que é grande para o mundo é servido por todos, mas o que é grande para o reino dos céus é o que serve todos. E Jesus aplica o que ele estava ensinando aqui de uma forma muito bonita. Ele pega uma criança, provavelmente uma criança bem pequena, né, de colo, toma ela nos braços e diz: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas o que me enviou. Jesus está falando aqui que nós devemos receber as pessoas, assim como aquela criança, com muito carinho, com muito amor, com muita atenção, com muito cuidado. Assim como a gente recebe uma criança, com um sorriso no rosto, se preocupando com ela, se preocupando com a segurança dela, se preocupando com a saúde dela, se preocupando com tudo que ela necessita. Queridos, Jesus está nos ensinando a esquecer tudo que nós conhecemos sobre posição, sobre honraria e nos concentrar na necessidade dos demais, mesmo que este demais seja uma criancinha pequena. Algo importante a ser dito aqui: Jesus não é contra a hierarquia, tá? Ele depois vai ensinar sobre as autoridades. Ele vai ensinar que é importante ter autoridades para que elas juntas consigam buscar justiça e cuidado. O que ele está ensinando aqui, de modo radical, é que nós jamais devemos buscar honrarias para nós mesmos. Porque isso destrói a vida da comunidade. Uma mente transformada por Jesus deve abandonar o desejo por honraria e poder e se dedicar no serviço aos irmãos. Aquele que faz assim é considerado honrado para Jesus.
Se a gente quer ter alguma honra, que seja com Jesus. E Jesus diz que aquele que tem honra é aquele que serve o próximo. E ainda naquela ocasião, no meio daquele discipulado todo, João levanta a mão e fala: Senhor, mestre, nós vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós não proibimos porque não seguia conosco. Eu acredito que quando João ouviu o ensinamento de Jesus, ele lembrou dessa história, ele se arrependeu do que fez. Perceba o seguinte, este homem da história aqui, ele expelia demônios em nome de Jesus. Ou seja, pelo poder de Jesus Cristo. Muito provavelmente este homem ouviu a pregação do Evangelho, se entregou a Jesus e percebeu a necessidade de expelir demônios para que todos pudessem ouvir acerca da palavra e serem convertidos. Mas por ele não ser um dos 12, João ficou enciumado e proibiu ele de continuar a sua obra. E aí João, quando ouve Jesus falar que aquele que tem mais honra é o que serve, ele se arrepende. E ele fala para Jesus: Jesus, nós vimos um homem que expelia demônios em teu nome, nós os proibimos. Meus irmãos, se essa história está posicionada aqui, entre esses textos, certamente ela tem a ver com honra. Ou melhor, com a busca pela honra. Provavelmente os discípulos acreditaram que aquele homem que expelia demônios não tinha a honra de expelir demônios. Eles acreditaram porque ele não fazia parte dos 12, ele não tinha a honra de expelir demônios. Mas quando eles ouviram Jesus falar que aquele que mais tem honra é o que mais serve, eles se arrependeram e falaram: aquele homem só queria servir. Aquele homem não estava buscando honra nenhuma. Aquele homem não era um dos 12, ele não queria buscar honra para ele. O que ele queria era servir a Jesus. E Jesus falou para ele: não os repreenda. Não os repreenda. Jesus diz, pois quem não é contra nós, é por nós. Que arrependimento para os discípulos. Porque eles perceberam que ele sim, era o mais honrado. Porque ele só queria servir. Não precisava ser um dos 12 para isso. A mudança de mente dos discípulos de Jesus não para na transformação dos seus pensamentos, baseada na mensagem da cruz, e na dedicação de servir aos outros. Mas a mudança de mente da vida dos discípulos também segue no seu relacionamento com Deus, ou seja, na sua santidade. A transformação que Cristo faz no nosso coração se estende para a nossa mente, para tudo que a gente decide, para tudo que a gente pensa, e também para as nossas atitudes no que a gente diz na nossa santificação. E é por isso que ele fala sobre os tropeços aqui do verso 42 até o verso 48. O primeiro hábito pecaminoso aqui que Jesus repreende são aqueles hábitos que fazem com que outras pessoas tropecem. Olha só o verso 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Este hábito pecaminoso que nós, quando compreendemos a mensagem do Evangelho, precisamos abandonar, são os hábitos que fazem com que outras pessoas pequem, ou seja, aqueles pecados coletivos. Sabe, aqueles pecados que a gente se envolve como associação aos jogos de azar, participação de festas regadas à imoralidade, envolvimento de golpes financeiros, seja ele qual for, esses que a gente se envolve com os outros para praticar. Jesus está falando que esses pecados são tão terríveis, porque se a gente faz alguém cair,
seria melhor a gente colocar uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Pedra de moinho eram pedras grandiosas, né? Que só os animais conseguiam arrastar. É essa pedra que Jesus está falando. Meus irmãos, para Jesus fazer alguém tropeçar é terrível, é digno de morte eterna. E o segundo conjunto de pecados aqui que Jesus trata são os pecados pessoais. Os pecados que nós habitualmente cometemos escondidos entre a gente mesmo. Aqueles que a maioria não sabe que a gente comete. E aí Jesus diz algo terrível aqui. Ele diz, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca. Meu irmão, não tome isso literalmente. Não tome isso literalmente, pelo amor de Deus. Jesus é contra a gente se machucar. Deus não é a favor da gente se ferir. O que ele está falando aqui é sobre a forma radical de você abandonar o seu pecado. É isso que Jesus está falando. É claro que Jesus não está falando para você se automutilar. Jesus está falando aqui que o seu pecado, ele deve ser lançado fora rapidamente e radicalmente. Não adianta você parar e refletir quando você vai abandonar o seu pecado. Não adianta você parar e pensar, não, daqui a pouco eu abandono ele. Não, você precisa ser radical na forma de abandonar o seu pecado. Ninguém que vai fazer uma cirurgia para arrancar um câncer, o médico vai deixar um tequinho ali para depois. Jamais. Ele vai tirar tudo. E a gente faz isso com o pecado. A gente deixa ele um pouquinho ali e depois a gente lança fora. O que Jesus está falando aqui é que se você encontrou o pecado, seja radical em lançá-lo fora. Lança fora logo, abandona. Querido, o pecado é tão destrutivo quanto a um câncer. Então lança ele fora, arranca ele imediatamente e jogue longe, porque eles são mortais. E assim Jesus encerra esse período de discipulado aqui, dizendo para eles que algumas provações viriam e seriam para a santificação. Por isso que ele diz no verso 49 aqui, porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a ser insípido, como ele restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Quando ele diz aqui que seremos salgados com o fogo, ele está falando das provações que viriam, que sofreríamos com vistas à nossa purificação, à nossa santificação. E essa purificação, essa santificação é sem sombra de dúvidas através da palavra de Deus, que muito nos ensina ao arrependimento e ao abandono dos pecados e à mudança de mente que nós carecemos tocar. A gente precisa parar e dar nome aos elefantes. E entender o que está construído na nossa mente e entender se há alguma coisa ruim, lance fora. Lance fora. E se há alguma coisa boa, amadureça ela na sua mente. E é diante desse sal que nós possuímos, da palavra de Deus, que fica gravado em nosso coração, que agora o elefante que nós possuímos tem um nome. Palavra de Deus. Podemos viver em paz agora, com todos os irmãos, uma vida de serviço e santidade. Queridos, quantos ideais, quantos costumes, quantos métodos que nós utilizamos ao longo da vida para tomar decisões que nunca nós paramos para refletir se eles têm valor. Marcos 9 quer confrontar você com a verdade de Jesus
que Ele não veio apenas para transformar o seu coração, Ele veio para transformar a sua vida inteira, a sua mente, toda a sua cosmovisão de mundo. A gente viu que a mensagem central do Evangelho, de entrega, de sofrimento, de morte, de ressurreição, não é apenas uma história a ser conhecida, mas é uma história para ser vivida no aspecto de moral, no aspecto do que nós fazemos, de todas as decisões que tomamos. O Senhor está nos chamando a atenção aqui a ter uma humildade radical. Abandone a busca por honra, abandone a busca por poder. Abrace o serviço. Seja amoroso com o seu próximo, especialmente aos mais vulneráveis. E finalmente, nos desafia a uma santidade radical. A extirpar de nossas vidas tudo aquilo que faz alguém tropeçar ou a nós mesmos. Saiba que todas as nossas decisões devem ser tomadas baseadas na obra de Jesus. Todas as nossas decisões têm que ser tomadas baseadas ao Evangelho. Foi através do Evangelho que nós temos vida. E as nossas decisões têm que ser de vida. Algumas aplicações finais. Saiba que você precisa amadurecer no Evangelho. O Evangelho precisa moldar a sua vida cotidianamente. Precisa moldar a sua vida para sempre. E para isso, você precisa amadurecer no Evangelho. Para que as suas decisões sejam decisões baseadas na obra de Cristo. Segunda aplicação. Pratique a humildade. Busque sempre servir. O mundo diz que nós precisamos ser servidos. O mundo diz que aquele que é grande, ele está longe das pessoas, está sendo servido por todos. O cidadão dos céus diz, o maior é aquele que está junto de todos, servindo a todos. E terceiro, comprometa-se com a santidade. O pecado ele é destrutivo. Sempre que você enxergar um pecado em sua vida, arranque-o por completo e imediatamente. Só assim será possível ter uma vida diante de Jesus, com honra e com muita alegria, que é o que Ele nos traz. Que Deus assim nos abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, vamos cantar mais um hino 218. Senhor.
obrigado, ó Deus, pela tua graça, pela tua bondade. Senhor, hoje nós clamamos a Ti que o Senhor molde não só o nosso coração, ó Pai, mas todo o nosso ser. Molde, ó Deus, a nossa mente para mais parecida contigo, ó Deus. Que a Tua palavra possa ser tão eficaz que discirna os nossos pensamentos. Que a gente possa, Deus, fazer divisão do que é bom e do que é ruim, ó Deus, através da Tua palavra. E que ela possa moldar completamente os nossos métodos, os nossos costumes, o que praticamos, ó Deus, e que isso seja, Deus, para que nós possamos Te honrar com tudo que somos, com tudo que o Senhor fez para conosco, com tudo que o Senhor nos entregou. Ó Deus, que a Tua palavra seja para nós guia, proteção, ó Deus, que ela possa nos guardar de tudo, e que para isso, ó Deus, a nossa mente possa estar afiada nisso, sendo transformada a cada dia. Ó Senhor, nos ajuda a sermos humildes. Nos ajuda, Deus, a buscar a servir mais do que ser servido. Nos ajude, ó Deus, a ter uma mente transformada do que o mundo prega de ser grande. Que nós possamos ser honrados pelo Senhor, ó Pai. E nós sabemos que aqueles que são honrados pelo Senhor são os que mais servem. Ó Pai, nos ajude a ter uma vida de santidade, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a arrancar de nós todo o pecado, ó Pai. Aqueles pecados que a gente não consegue largar, que a gente não consegue abandonar. Que o Senhor nos derruba, ó Deus. Que o Senhor nos retire de nós, nos ajude, porque por nós mesmos nós não temos forças. Mas o Senhor muda o nosso querer, o Senhor transforma o nosso viver. E nós clamamos para que o Senhor nos ajude em tudo isso, ó Pai. Para que assim a gente possa continuar sendo sal dessa terra, Deus. Obrigado, ó Pai, por isso. Nos abençoe, ó Deus, neste mundo. Nos abençoe, ó Deus, nesta semana que vamos iniciar. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a ter o pão de cada dia. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a satisfação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê segurança, ó Deus, e paz, para que a gente possa passar mais uma semana abençoada. Senhor Deus, nessa semana teremos escola bíblica de férias, ó Pai. Nos ajude aqui, ó Deus, a conseguir a ter as habilidades necessárias. Nos ajude a ter, ó Deus, todas as coisas que carecemos para servir essas crianças e pregar o Evangelho para elas. E que o Senhor, ó Deus, possa ser honrado nessa semana. Nos ajude, proteja, guarde-nos, ó Deus, aqui, guarde as crianças aqui. E que nós, ó Deus, sejamos abençoados por Ti nesses dias, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque hoje, mais uma vez, tivemos batismo, ó Deus, que o Senhor abençoe a Maiara mais uma vez, e que ela possa servir ao Senhor com muita alegria, ó Deus, aqui nesta igreja. Obrigado, ó Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o seu caminho, e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Pode sentar, irmãos.